As 5 maiores pandemias da história. As pandemias ao longo da história deixaram marcas profundas na humanidade, moldando culturas, sistemas de saúde e até mesmo o curso da história. No vídeo de hoje vamos explorar as 5 maiores pandemias que abalaram o mundo. 1. Peste Negra, 1347 a 1351. A peste negra foi uma das pandemias mais devastadoras da história, ocorrida entre 1347 e 1351. Causada pela bactéria Yersinia pestis, a doença dizimou entre 75 e 200 milhões de pessoas na Europa e Ásia, resultando em uma redução significativa da população. A peste negra se espalhou rapidamente através de pulgas em ratos e causou sintomas como febre, inchaço dos gânglios linfáticos e manchas negras na pele. A pandemia teve um impacto profundo na sociedade, levando a mudanças econômicas, sociais e religiosas. 2. Gripe Espanhola, 1918 a 1919. A gripe espanhola foi uma pandemia de gripe que ocorreu entre 1918 e 1919, durante o final da Primeira Guerra Mundial. Causada pelo vírus H1N1, a pandemia infectou cerca de 500 milhões de pessoas em todo o mundo e resultou em 50 a 100 milhões de mortes. A doença teve um impacto devastador na sociedade, com várias ondas distintas e uma alta taxa de mortalidade entre os jovens adultos saudáveis. As medidas de quarentena e isolamento foram implementadas para tentar conter a propagação do vírus, e a pandemia teve consequências de longo prazo na saúde pública e na medicina. 3. Pandemia de HIV/AIDS, 1981, atualmente. A pandemia de HIV/AIDS começou na década de 1980 e continua até hoje, afetando mais de 75 milhões de pessoas e resultando em mais de 32 milhões de mortes. O vírus da imunodeficiência humana, HIV, é o causador da doença, que compromete o sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a infecções e doenças. A pandemia teve um impacto significativo na saúde pública e na sociedade, levando ao desenvolvimento de medidas de prevenção e tratamento, como a terapia antirretroviral, TARV. A conscientização sobre o HIV/AIDS também aumentou, ajudando a reduzir o estigma associado à doença. 4. Pandemia de Covid-19 2019 atualmente. A pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 começou em Wuhan, China, no final de 2019 e se espalhou globalmente, sendo declarada uma pandemia em março de 2020. A doença teve um impacto significativo na saúde pública e na economia, levando a medidas de controle como lockdowns e distanciamento social. No entanto, a pandemia também impulsionou avanços na medicina, com o desenvolvimento rápido de vacinas. A Covid-19 continua a ser uma preocupação global, destacando a importância da cooperação internacional e da preparação para futuras emergências de saúde. 5. Pandemia de cólera, 1817 a 1824. A pandemia de cólera teve origem na Índia em 1817 e se espalhou para outras partes do mundo ao longo dos séculos. A doença é causada pela bactéria Vibrio cholerae e se transmite principalmente pela ingestão de água ou alimentos contaminados. A cólera causa sintomas graves, como diarreia aquosa e desidratação, e pode levar à morte se não for tratada rapidamente. Durante a pandemia, milhões de pessoas foram infectadas e centenas de milhares morreram. Isso levou ao desenvolvimento de medidas de controle sanitário, como o tratamento de água e a melhoria das condições de saneamento e higiene. A cólera ainda é uma preocupação em áreas com infraestrutura precária e falta de acesso à água potável. Essas pandemias não apenas provocaram devastação, mas também impulsionaram avanços significativos na medicina, saúde pública e conscientização global sobre a importância da prevenção e do controle de doenças contagiosas. Obrigado por assistirem até aqui, deixem o like e se inscrevam no canal.